Doutora Andresa, a gente falou aqui do câncer de colo de útero, que nós temos uma vacina, né? É um câncer prevenível. E quando eu falo do câncer de ovário, né? Que é um tumor que é difícil, né? E a mulher, ela muitas vezes, ela acaba, às vezes até no próprio ginecologista, acaba não tendo uma investigação correta. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Quais são os fatores de riscos, né? Quais são, como que uma mulher ela pode, existe algum tipo de Screen, né? existe alguma forma dessa mulher ela se sentir um pouco mais protegida com informações, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o O câncer de câncer de ovário. ovário é o desafio, né, de um dos tumores ginecológicos, porque, como você realmente falou, é um tumor que, em 60 a 70% dos casos, são diagnosticados em fase avançada. Por quê? Porque os sintomas são inespecíficos. Então, normalmente, é aquela sensação de plenitude gástrica, né, aquela sensação de que, né, comeu e está muito cheia, algumas vezes simula infecção urinária, muitas vezes também pode dar uma sensação de que tenha uma diarreia. Então, são sintomas tão inespecíficos que, às vezes, a paciente ela roda vários, né, médicos e não se chega àquele diagnóstico. E não tem um exame de screen, de acompanhamento que a gente vá, né, diagnosticar. O bom é que o câncer de ovário é raro, tá? Então, é 1 a 1,5%, né? Não é um tumor frequente, a não ser que seja uma paciente que tem um histórico familiar, e aí a gente vai entrar na nuance de pacientes que têm alteração genética, que isso aí pode chegar a ter risco de 50%, mas, em geral, é 1 a 1,5% da população. Então, é um tumor mais raro mesmo, mas é o terceiro mais comum. E como é que a gente vai acompanhar essas pacientes, né? A mulher que, quando vai no seu ginecologista, que vai fazer ali seus Papa Nicolau, que vai fazer seus exames ginecológicos, deve realmente também fazer uma ultrassom, né, transvaginal, e aí a gente vai conseguir ver ali alguma lesão, no ovário se tem algum cisto, algum nódulo que seja sugestivo, ou algo, né, que esteja suspeito, e aí sim a gente vai seguir com ressonância para um diagnóstico mais preciso. Mas muitas vezes o que a gente vê são mulheres já chegando com ascite, que é aquela barriga d'água, né? E que são casos avançados. E, infelizmente, o caso avançado, né, no câncer de ovário, o prognóstico é muito reservado. São tratamentos muito agressivos. Que bom que a gente já tem muitas terapias-alvos hoje, que facilita e melhora esse tratamento, mas, infelizmente, são tratamentos que não vai fugir da quimioterapia. Né, muito, muito agressivo. E que precisa de uma cirurgia complexa. Então, também vai precisar de um centro cirúrgico, de uma equipe especializada. Então, o ideal é que a gente realmente tente descobrir o câncer de ovário numa fase mais inicial. Então, a orientação mesmo é que essas mulheres que vão, seu ginecologista, façam, né, transvaginal para ir buscar alguma lesão que ainda seja pequena. E sintomas inespecíficos, né, mesmo que sejam, são banais, nada demais, procure. Faça um exame de abdômen, né? Faça não só o exame clínico, mas o exame de imagem, porque às vezes esse sintoma ali inespecífico já é um sinal de um câncer de ovário inicial. E quanto mais cedo a gente trata os cânceres de ovários, né, melhor o prognóstico e mais chances de cura. Eu falo muito isso, assim. Tudo que mesmo que seja banal, mas se ele é desproporcional, tem que ser avaliado. Ou que se mantém, né? Exato, ele é banal, mas ele é persistente, ou se ele está muito desproporcional, isso é um sinal de alerta. A gente tem que dar ouvidos para o nosso corpo e checar se está tudo bem. Acho que pecar por excesso nunca é demais. Eu queria agora que vocês dois, né, tanto para a mama quanto para os outros tumores, né, os ginecológicos, que vocês falassem um pouquinho sobre os testes genéticos, né? Eu acho que hoje a gente está cada vez mais se encaminhando para a medicina de precisão, né? Eu gosto de falar personalizada, né? Maravilhoso. Que eu acho que é olhar o outro, é humanizar tudo isso, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre na área de vocês, né, a importância e como está vindo os testes genéticos.
Para mim é tão importante que a Andresa trabalha na porta do lado da minha. A Andresa é geneticista também, ela vê 100% dos meus casos. Andresa, fala aí, você tem... Marlene, então, eu acho que é ótimo esse termo, né? Personalizar, individualizar, né? Então, os testes genéticos, eles estão avançando, e não só do ponto de vista de a gente identificar uma síndrome hereditária, essa paciente ser portadora de uma mutação genética que aumenta o risco dela desenvolver câncer, e eu uso sempre no consultório o exemplo de Angelina Jolie, né, que eu acho que é o que a mídia todo mundo conhece, mas a gente também tem testes genéticos para tumor. Então, a medicina de precisão, oncologia de precisão, onde a gente faz testes genéticos no tumor para encontrar alvos para uma quimioterapia ou para uma droga-alvo específica, que mudou a oncologia, né? A gente sai daquele tratamento que para todo mundo era a mesma coisa, e agora a gente vai para tratamentos individualizados, né? Aquele míssil direcionado para o alvo específico, né? Mas puxando para os testes genéticos hereditários, né? Tanto o câncer de mama, a gente tem ali por volta de 10% sendo de origem hereditária, né? Nos tumores ginecológicos, o câncer de ovário é o maior câncer relacionado à hereditariedade, né? Quando a gente fala o colo de útero, é HPV, é um fator externo, ambiental, que gerou aquele câncer. Quando eu falo um fator hereditário, é algo que você herdou, né? Algum gene seu que deveria estar ali atento às alterações do nosso corpo, a célula que mudou, e aquele gene teria que ir lá combater aquela alteração de uma forma mais fácil de ser entendido, mas que ele não está por algum momento que você recebeu aquela alteração, né, seja do pai ou da mãe, alterado. Então, são genes que a gente chama de supressores de tumor, que teria que estar alerta. Então, ao momento que a gente recebe esse gene alterado, mutado, essa mutação, dependendo de cada gene, isso pode aumentar muito o risco de ter câncer. Então, trazendo aí a Angelina Jolie novamente, né, ela tem uma mutação no gene que é bem conhecido, chamado BRCA, né, o BRCA1, quando o risco de desenvolver câncer de mama ao longo da vida é altíssimo, né, passa de 60% a 70%. Então, justifica ali a retirada das mamas de forma profilática, como ela fez. Mas não é só o câncer de mama, né? Hoje a gente já sabe que o BRCA aumenta o risco para câncer de ovário, mais de 50% a 60%, câncer de próstata. Então, não vamos pensar que os homens também estão livres, né? Tem histórico familiar de câncer de mama e ovário, os homens precisam ter esse cuidado para a próstata. A gente já tem estudos para pâncreas, melanoma. Então, é uma síndrome. Então, aquela paciente que é portadora daquela alteração, ela tem riscos ao longo da vida. Isso não é uma sentença, importante dizer isso, né? Ter uma mutação genética não é sentença que vai ter câncer, mas é uma chance maior. Consequentemente, essa pessoa, essa mulher, né, o homem, ela tem que ser acompanhada mais de perto, muitas vezes mais precoce, fazendo exames mais precoces, ou ser submetida a cirurgias que são redutoras de risco, como a Angelina Jolie fez, que foi retirar as mamas e retirar os ovários. Então, no câncer de mama, em torno aí de 10%, no câncer de ovário chega até mais, quase 20% dos cânceres, 25% dos cânceres de ovário são por um fator hereditário. Então, tem que ter esse cuidado e lembrar na família, né? Olha, eu tenho histórico de câncer de mama, ovário, próstata. Opa, será que eu não sou portadora de uma mutação? E buscar ali um aconselhamento genético. E é importante a gente falar isso, que eu vejo muitas vezes no consultório. A paciente, às vezes, a gente encaminha para o geneticista, eu peço para passar com a Andresa, e a paciente fala, não, mas eu não tenho histórico na família. Então, meu câncer não tem predisposição familiar. E pode ter. Muitas vezes é uma família muito pequena, uma história desconhecida, então é importante. Muitos homens na família, não tem como saber. E o outro lado também, a pessoa que ela tem um histórico familiar positivo, não significa que necessariamente ela tem uma mutação, que aquele câncer ele foi hereditário, que ele foi herdado. Então, o sinal da questão da família é um alerta. Se você vê que tem vários casos na família, é importante estar atento a isso. Existem recomendações, dependendo do tipo de tumor. Hoje em dia, a regra geral, abaixo de 65 anos, qualquer mulher com câncer de mama, teoricamente, é uma paciente candidata a ser testada, porque essa informação vai ser fundamental no desenho do tratamento dessa paciente, se vai operar as duas mamas ou não, se vai tirar os ovários. Como a Andresa falou, hoje tem remédio para isso, então algumas mutações vão direcionar tratamento, e também importante para o aconselhamento familiar, porque aquela mulher teve o câncer de mama, mas ela pode ter irmãs, parentes, pais, mãe, irmãos, que têm a mutação e que não teve a doença, e que a gente consegue agir de uma forma preventiva para essas pessoas. Doutor Cristiano, quando a doutora Andressa aqui deu uma aula para a gente, acho que todos vocês adoraram, né? Eu aprendi muito, acho que todo mundo que está aqui também aprendeu um pouquinho. A diferença que faz quando você faz
um teste, faz um mapeamento genético e aí vai para o médico para ele fazer o tratamento, ver ali qual o protocolo a seguir. O que eu acho importante, né, você colocar aí, principalmente para o cenário do câncer de mama, a assertividade que esse tratamento ele pode ter. Né? Então, eu queria que você falasse sobre isso, porque o câncer de mama, como outros tumores, eu falo que tem famílias, né? Então, assim, hoje você tem nome, sobrenome, CPF. o CPF, tudo, né? Antes você falava assim, não, é um tumor, né, de mama, não sei o quê. Agora não. Agora é uma família gigante, né? Exatamente. Então, isso eu acho que também a gente tem que desmistificar para fazer com que a mulher tenha mais segurança sobre isso, né? Isso é muito importante, Marlene. Quando a gente tem acesso à informação, eu consigo trazer um tratamento muito diferenciado, muito direcionado para essa paciente. Há muitos anos atrás, todas as pacientes recebiam exatamente o mesmo remédio. E, obviamente, a gente vai pecar por excesso em algumas e por falta em outras. A partir do momento que a gente passa a ter esse acesso a esses testes genéticos e genômicos, que a gente usa, acho que de uma maneira muito feliz, o termo medicina de precisão, eu sou muito mais preciso no meu tratamento. Eu consigo identificar mutações, eu consigo identificar alvos terapêuticos, eu consigo identificar um remédio que tem uma eficácia maior para essa pessoa. E não só no sentido de dar mais remédio. A gente tem exames que, ao contrário, me fala que eu posso fazer menos remédio. Existem testes genômicos que a gente faz para uma mulher que foi operada de um câncer de mama, que às vezes iria para uma quimioterapia e esse teste me fala assim, olha, você não precisa de quimioterapia. Os estudos me mostram que com esse teste, como por exemplo o Oncotype, o MamaPrint, são exames que me falam assim, olha, o seu risco, o benefício da quimioterapia para você aqui não existe, você tem uma doença de melhor prognóstico, a gente consegue tratar com outras estratégias terapêuticas sem precisar da quimioterapia. Então ele me traz esse balanço tanto de escalonar o tratamento para quem precisa mais e também eu descalonar, ou seja, eu desintensificar o tratamento para quem não precisa de tanto. Hoje a nossa grande dificuldade é acesso. São exames caros. O teste germinativo, né, que é esse que a Andresa falou do teste genético, hoje ele tem cobertura pela ANS, então a gente consegue fazer pelos planos de saúde. Estamos numa batalha ferrenha para que o Ministério da Saúde também incorpore a testagem genômica no SUS, toda essa, não só a testagem genética, mas toda a linha de cuidado, né? Não adianta eu ter informação. O que eu vou fazer com isso? Então, ter informação, não é que não adianta, ter informação é importante, mas ter o que fazer com isso é mais importante ainda. Então, toda essa linha de cuidado que é importante para as pacientes portadoras de mutações, mas sem sombra de dúvida, é um passo muito grande que a medicina deu, a oncologia mamária, ela se usa muito dessa estratégia. Hoje é impossível a gente trabalhar em oncologia sem ter todas essas informações na mão, porque a gente consegue ser muito mais assertivo e claramente ver a resposta no consultório de como essas pacientes vão bem melhor. Trazendo na prática, hoje de manhã no consultório, né, uma paciente, ela tem 68 anos e eu pedi o Oncotype, né, para ela. Ela era uma paciente que, a princípio, se eu não tivesse esse teste na mão, ela iria para a quimioterapia. E eu conversei com ela, eu falei, a gente tem um teste genômico que a gente pode fazer no seu tumor e que se ele vier de baixo risco, a gente pode ficar muito tranquilo em fazer hormônio. Só que é um teste que custa R$18.000, não é um acesso para todos, né? E ela pagou e hoje ela voltou no consultório muito feliz, o teste tinha sido, né, de baixo risco, ela vai só para o remédio oral. E aí eu brinquei, né, eu falei, não foi um investimento muito bom, né? O esposo falou, doutora, é o melhor investimento de todos. Então é isso, né? Infelizmente ainda é uma dificuldade nesses testes genômicos, porque eles são realmente caros. A gente tem alguns que são até bancados pela indústria, né, pelos laboratórios, que nos facilitam para câncer de ovário. A gente tem hoje testes que são imprescindíveis para o tratamento, que a gente consegue fazer por via, né, da indústria. E os testes germinativos, como o Cristiano falou, a gente está ali na luta, né, pela ANS para ampliar os painéis. Na ANS a gente tem só o BRCA1 e o BRCA2, então ainda está limitado, a gente quer ampliar para uns painéis maiores, e a luta aí para as pacientes do SUS, né, que a gente tenta ali fazer um valor menor, né, os laboratórios privados, a gente pede uma ajuda para as pacientes do SUS, mas faz toda a diferença para elas e a gente está tentando incorporar esses testes também via SUS para elas. E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para os dois. Que a gente está falando aqui, né, de medicina de precisão, personalizada como eu gosto, falando um pouco, né, desse cenário todo, só que eu queria que vocês falassem um pouquinho
da questão da obesidade. Né, a obesidade tanto para os tumores ginecológicos como mama. Eu queria que vocês falassem um pouco e até alertassem, falassem para a população a importância de você... Estilo de vida. Né, a gente está falando aqui de estilo de vida, essa mudança ela é muito importante, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Você começa, André? Começa. Então, eu acho que é a grande epidemia, né, do século, do mundo, e que a gente precisa combater, né, drasticamente, porque a obesidade ela é causadora de vários tipos de câncer. E quando a gente fala em tumores que são hormônios sensíveis, mais ainda. Então, assim, de uma forma fácil de entender, né, a obesidade, o sobrepeso, a gordura produz hormônio. Né? A gente produz ali a androstenediona, que vai virar estrona, que vai virar hormônio. E ela vai lá na mama, estimula a mama, ela vai lá no endométrio e faz uma hiperplasia endometrial. Então, no endométrio, o maior fator de causal é a obesidade, né? E é aquela clássico daquela mulher mais na pós-menopausa, sobrepeso, que não faz atividade física. E aí você tem um excesso de hormônio, você tem um hiperestrogenismo, muitas vezes elas são diabéticas, né? Tem aquela síndrome ali metabólica, tem colesterol alto. É o clássico das pacientes do câncer de endométrio. E aquele hormônio vai lá no endométrio e hiperplasia, ele vai aumentando ali, né, vai espessando. Tanto que tem alguns estudos interessantes mostrando que cirurgia bariátrica, por exemplo, faz com que mulheres que até tenham hiperplasia regridam hiperplasia porque você diminui gordura, né? Então, a gente tem que realmente falar isso para a população. Não é só saúde do coração, né? Não é só diminuição de infarto, mas é diminuição de câncer quando a gente faz, né, o combate à obesidade. E vários estudos mostram que 50% a 60% a gente consegue diminuir de riscos de causas de câncer, né, tendo estilo de vida saudável. E qual seria isso? Pelo menos atividade física, né? Reduzir o sobrepeso, uma atividade física regular aí de 150 a 300 minutos semanais. Então, não é nada absurdo, dá para a gente fazer. A alimentação adequada, né? Não beber e não fumar. Só isso aí a gente está combatendo 70% das nossas causas de câncer. Mas a obesidade eu acho que é algo que a gente precisa realmente lutar contra. Seja até por cirurgias, né? Que em casos selecionados são realmente importantes, cirurgia bariátrica, seja com as novas drogas, né? Que estão aí no mercado, que ajudam não só para pacientes diabéticos, mas também diminui ali a obesidade, né? Que as conhecidas, né? Canetinhas. Então, e assim, agregar a atividade física. Né? Não é só perder peso, mas também perder peso fazendo atividade física. Então, no câncer ginecológico, o que mais impacta é endométrio, ovário e, sobrenatamente, o endométrio, que é o maior de todos. A obesidade hoje ela está relacionada a basicamente 13 tumores, é muita doença, são muitas doenças relacionadas à obesidade. A Andresa falou muito bem, a obesidade ela é um fator de risco para várias doenças, o câncer de mama é uma delas. E, obviamente, as pacientes que conseguem diminuir esse percentual de gordura e aí, basicamente, as custas de atividade física e alimentação, elas vão ter um risco muito menor de ter um câncer. E, às vezes, a paciente chega no consultório e fala assim, doutor, mas eu já tive o câncer, então vou ficar sedentária. E não. A gente também tem estudos que mostram que pacientes que fazem atividade física, elas têm uma redução no risco de recorrência do câncer de mama. Teve um trabalho apresentado há 2 anos atrás num congresso europeu de oncologia mostrando que mulheres que praticavam atividade física, que diminuíam a obesidade, que tinham um menor percentual de gordura, elas diminuíam em 30% a 40% o risco do câncer de mama voltar. É melhor do que muita quimioterapia, é melhor do que muito remédio que a gente faz. Outro dia, agora no Congresso Americano de Oncologia, que teve no primeiro semestre, em junho, saiu um dado falando sobre atividade física, aumentando curabilidade de câncer de intestino. E, obviamente, o que se aplica a câncer de intestino se aplica a qualquer um, porque era basicamente metade dos pacientes fazendo atividade física e metade dos pacientes não fazendo. E quando a gente olha o impacto é tão relevante que isso tem que ser extrapolado para todas as doenças. Chega o paciente no consultório, eu falo assim, olha, paciente sedentário, eu falo, olha, tem um tratamento novo, acabou de sair no Congresso Europeu, diminui em 40% o câncer de mama voltar, você tem uma chance de cura que ultrapassa aí 20%, 27% a mais de chance de cura.
doutor, me passa, eu quero. Eu falei assim, chama-se academia. Aí lá, doutor, eu falei, se fosse comprimido, você aceitava, né? Porque é isso, porque o problema da atividade física, não vou usar o termo problema, porque a atividade física nunca é problema, mas eu acho que, a dificuldade da atividade física, porque é algo que depende 100% de você. Você tem que ter uma persistência, você tem que ter uma dedicação. E eu trago muito isso para as pacientes no meu consultório no sentido de leveza. Assim, muitas vezes a pessoa quer o ótimo e não consegue o ótimo e não faz nada. Quando a gente vira assim, olha, são 150 minutos de atividade moderada, 75 minutos de atividade intensa por semana. Doutor, mas eu não consigo ir uma vez só por semana, então não adianta. Eu falei, não, começa. É importante começar de alguma forma. E isso entra muito no sentido da conscientização da paciente, de trazer essa relevância de como a atividade física é importante para ela, que ela tem que entender que isso é terapêutico. Ela não está indo ali só para fazer atividade física para... fiz. Aquilo é um tratamento. Eu falo assim, você não toma seu remédio todo dia? Você não está fazendo? Isso é seu remédio. Incorpore isso na sua rotina. E aqui vai uma mensagem para os homens de casa, né? Porque a gente está falando de tumores femininos, às vezes tem um homem ouvindo fazendo isso, não é para mim. É fundamental o apoio de vocês. A gente falando sobre acesso, sobre tudo isso. Como é que uma mulher que tem uma carga de trabalho tripla, muitas das vezes, casa, trabalho, escola das crianças, trabalho o dia inteiro, como é que ela vai ter meia hora, às vezes, para poder fazer uma esteira, uma caminhada, alguma coisa? Então, é a hora que o marido tem que virar, o parceiro, a companheira tem que virar e falar assim, eu fico com as crianças, eu cuido da casa, vai lá. Então, é isso, é uma rede de apoio. Porque hoje o grande desafio para que a atividade física seja incorporada é essa mudança da mentalidade de entender que isso é necessário, porque muitas vezes esse hábito de sedentarismo ele é contínuo na vida da mulher, então ela tem que mudar essa chave. Não é algo que traz resultado rápido, então por isso dessa persistência, mas também de toda essa rede de apoio para que isso seja executável. Não adianta ela ir 1, 2, 3 vezes e parar porque ela não consegue ter essa rede de apoio. E eu acho que também, Cris, fazer a conscientização, né? Eu não falei no começo, mas eu sou nordestina, com muito orgulho, né? E no Nordeste, ser gordinho é ser saudável. Então, quando você chega, né, na casa das minhas tias, minhas avós, minha filha, você está tão magrinha, coma mais um pouquinho. Então, a gente tem que trazer informação que a gordura, né, que o sobrepeso não é saudável, né? Para tirar realmente esse mito que a gente tem tão incorporado nas nossas vidas mesmo, né? E eu vejo que é mais difícil você trazer uma senhorinha, né, para fazer, e você falou muito bem, faz o que dá. Então, dá uma caminhada, levanta da cadeira, senta da cadeira, sobe a escada. Tudo que você se movimente já está bom, já está feliz, né? Já é válido, né? E eu falo muito também para eles, vai na força do ódio, depois vira a força do amor. Mas é isso, acaba virando hábito. Não só a gente tem ganhos no corpo, mas na mente a gente tem liberação de vários hormônios do bem-estar. Então, aquele tá pago, parece que, né? Salvou o dia, salvou a semana. E ao longo do tempo, elas vão vendo que elas viram mais funcionais. Ela levanta de uma cadeira melhor, ela se agacha melhor, ela vai colocar uma roupa no varal melhor. Isso vira algo que ela consegue, né, pegar, né, ser mais mensurável. Então, não é a atividade física, eu falo assim, não vai só combater a obesidade, mas como vai trazer funcionalidade, né? Eu falo, chegar aos 80 anos amarrando o próprio cadarço. Exato. Ai, olha, nós estamos chegando aqui ao final, né? Um bate-papo delicioso. Ficaria aqui horas batendo papo com vocês. E eu queria, para encerrar, eu queria que cada um de vocês olhasse ali para aquela lente ali e mandasse um recado para cada mulher, para cada homem, né, também, que está nos assistindo e que vocês tocassem o coração dessas pessoas. Andressa. Bom, eu acho que a gente está aqui para trazer informação de qualidade, né? Combater fake news, combater coisas que realmente desinformem a nossa população e que mulheres, né, entendam que não é só setembro, não é só outubro que é o mês para a gente se cuidar. A gente merece o ano inteiro para se cuidar. Então, busque, né, fazer os seus exames recorrentes, busque o acompanhamento médico, faça os seus exames de detecção, né, de screen, porque realmente não é só o clichê, né? A detecção precoce faz com que a gente tenha tratamentos menos agressivos e gere mais cura, e a prevenção é tudo. Então, eu falo que é melhor prevenir, né? O melhor remédio é a prevenção. E esse remédio está exatamente comer melhor, né?
também combate ao estresse, né? Ter formas de aliviar o estresse, né? Ter momentos de escape é importante em família, da forma como você gosta, do hobby. E não esqueça, né? Atividade física, e vamos buscar ali um corpo saudável, não só, né, em peso, mas principalmente saudável em vida, né? Diminuindo ali os seus riscos de todo o casos de câncer e também cardiológico. Então, é o ano todo para se cuidar, mas setembro e outubro, mulheres, não esqueçam do recado de procurar os seus médicos e fazer acompanhamento ginecológico e o das mamas. Bom, eu acho que o principal recado que eu acho que eu posso dar é isso, o câncer é uma doença que hoje ela é prevenível. Então, falando especialmente de Outubro Rosa, faça sua mamografia. A Andresa falou muito bem, o outubro é apenas uma lembrança na vida corrida de vocês mulheres, de que fala assim, opa, meu exame esse ano ainda não foi feito, está na hora de eu fazer. E mais do que isso, assim, se por acaso você que está ouvindo a gente está passando por um diagnóstico, está passando por um tratamento, o câncer ele não é uma sentença de morte, felizmente é uma doença hoje tratável, a medicina evoluiu muito nesse cenário. E eu falo isso para cada paciente que entrou no consultório. A doença não te define. O câncer ele é uma pequena parte da sua história, é uma cicatriz que você vai carregá-la para o resto da vida e, se Deus quiser, uma vida longa, feliz e saudável, fazendo a nossa parte para que isso aconteça. Muito obrigada a vocês dois. Eu achei assim fantástico esse bate-papo. E eu queria falar para você que ficou aqui até esse momento nos acompanhando, o que foi importante esse bate-papo. Se essas mensagens que todas aqui nós tocamos aqui, que a gente falou, né, se isso te tocou, aproveite, pegue esse podcast e encaminhe para alguém que você goste. É assim que a gente vai levar informação de qualidade e essa informação cada dia vai chegar mais longe. E com isso a gente vai conseguir com que mais mulheres tenham o seu diagnóstico precoce. E eu queria encerrar falando o seguinte. Eu vi outro dia uma mensagem que me chamou muita atenção, eu até trouxe para cá para falar, que é o seguinte: a saúde da mulher é um ato de amor com a gente mesmo, né? De resistência e, o mais importante, de futuro. Que cada conversa como essa, né? Que cada profissional como vocês nos lembre do nosso poder de cuidar, informar e, o mais importante, transformar. Muito obrigado e até o nosso próximo Lado a Lado Cast, o nosso Café com Saúde.